O Enfermeiro, conto de Machado de Assis. Esta é a sexta parte, sexto vídeo de leitura. Assim, por uma ironia da sorte, os bens do coronel vinham parar às minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vintém do tal espólio. Era pior do que fazer-me esbirro alugado. Então a gente viu no vídeo passado que esse esbirro alugado nós vamos traduzir aqui como assassino de aluguel ou um policial corrupto alugado para fazer mal a alguém, né? Vintém aqui, é claro, é uma moedinha qualquer. Então parecia-me odioso receber um vintém do tal espólio, da herança, né? Era pior do que fazer-me esbirro alugado. Pensei nisso 3 dias e esbarrava sempre na consideração de que a recusa podia fazer desconfiar alguma coisa. No fim dos 3 dias, assentei no meio termo. Receberia a herança e dá-la-ia toda aos bocados e às escondidas. Não era só escrúpulo, era também o modo de resgatar o crime por um ato de virtude. Parecia-me que ficava assim de contas saldadas, né? Então lembre-se que em outra parte, eu creio que é no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador fala sobre essa teoria da porta e da janela, né? Então assim, se você fecha uma porta nessa tua consciência, que é esse ambiente que tem que estar arejado, você tem que abrir uma janela. Então, se eu não me engano, no caso do Memórias Póstumas, estava lá o Brás Cubas pegando a mulher do outro. Então a porta fechou, a consciência dele começou a ficar abafada. Você abre uma janela, vai lá e dá umas esmolas para uns pobres aí, que dá para continuar a vida, né? Então essa história da vida espiritual como um negócio, né? Isso é uma constante no Machado de Assis. Lembre-se, não que ele defenda esse tipo de barganha na vida espiritual. Ele justamente mostra como é tosco o homem que faz isso. Lembre-se do Bentinho, né? O Bentinho ia lá, prometia, prometo 10 Pai Nossos, prometo 100, prometo 1000, né? E aí até ele chegar na casa dos 1000, como eu falei, né? Então ele chega para Deus e fala, olha Deus, agora eu tenho um negocião das Arábias pro Senhor. Então é essa história de tratar o mundo espiritual e o mundo da consciência como se fosse barganha, né? Preparei-me e segui para a vila. Em caminho, à proporção que ia aproximando, recordava o triste sucesso. As cercanias, as cercanias da vila, ou seja, as redondezas, né? As cercanias da vila tinham um aspecto de tragédia, e a sombra do coronel parecia me seguir de cada lado. A imaginação ia reproduzindo as palavras, os gestos, toda a noite horrenda do crime. Crime ou luta? Realmente foi uma luta que eu, atacado, defendi-me na defesa. Foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixei-me nesta ideia e balanceava os agravos, punha no ativo as pancadas, as injúrias. Não era culpa do coronel, bem eu sabia, era da moléstia que o tornava assim rabugento e até mau. Mas eu perdoava tudo. O pior foi a fatalidade daquela noite. Considerei também que o coronel não podia viver muito mais, estava por pouco. Ele mesmo já sentia e dizia. Viveria quanto? 2 semanas? Uma? Pode ser até que menos. Já não era vida, era um molambo de vida. Molambo aqui é farrapo. Era um molambo de vida. Se isto mesmo se podia chamar ao padecer contínuo do pobre homem. E quem sabe mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidências. Podia ser, e era até o mais provável. Não foi outra coisa. Fixei-me também nesta ideia. Novamente, né, a consciência desesperada para não enfrentar a si mesma fica lá encontrando subterfúgios, né? Eu gostaria de lembrar para você de um conto do Machado de Assis chamado Entre Santos. Se você puder, eu tenho aqui no canal. Se você está no TikTok, é lá no YouTube. Se você está no YouTube, é aqui no canal do YouTube. A leitura deste conto, Entre Santos, né?
Que é exatamente isso, o cara que começa a barganhar com a consciência, né? Ele quer prometer lá, fazer uma promessa para os santos e de repente... Não, mas veja bem, vamos conversar, vamos negociar aqui, né? E isso, é claro, aparece em todo lugar. Então, olha, o coronel tá velho, né? Olha, se eu mato um cara, o cara só tem algumas semanas de vida, não é bem matar. E será que foi matar? Não, mas olha, veja bem, né? Lembre-se que eu já falei para você nos outros vídeos que o diabo é aquele que negocia, né? O diabo é aquele que fala, não, peraí, não, vamos colocar isso em perspectiva, peraí, não é bem assim, não é bem assim. Você vai trair a tua mulher? Você não quer trair a tua mulher por causa de peso assim? Não, mas peraí. Olha, primeiro, todas as pessoas traem. Segundo, olha, lembra aquele dia que ela te tratou mal? E terceiro, percebeu? Então, você vai ali com toda aquela lábia, né, com toda aquela língua bifurcada, tentando encontrar uma solução contra a sua consciência. Perto da vila, apertou-se-me o coração e quis recuar, mas dominei-me e fui. Receberam-me com parabéns. O vigário disse-me as disposições do testamento, os legados pios, e de caminho ia louvando a mansidão cristã e o zelo com que eu servira ao coronel, que, apesar de duro e áspero, soube ser grato. Sem dúvida, dizia eu, olhando para outra parte. Estava atordoado. Toda a gente me elogiava, a dedicação e a paciência. As primeiras necessidades do inventário detiveram-me durante algum tempo na vila. Constituí advogado, as coisas correram placidamente. Durante esse tempo, falava muita vez do coronel. Vinham contar-me coisas dele, mas sem a moderação do padre. Eu defendia-o, apontava algumas virtudes. Era austero. Qual austero? Já morreu, acabou, mas era o diabo. Alguém falando. E referiam-se a ele, contando-me casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. Quer que lhe diga? Eu, a princípio, ia ouvindo cheio de curiosidade, depois entrou-me no coração um singular prazer, que eu, sinceramente, buscava expelir. Bom, aqui a pergunta é, por que o nosso narrador está sentindo prazer ao escutar narrativas contra o coronel, né? E eu acho que a resposta é... Bom, se o coronel é esse ser desprezível que essas pessoas estão falando, então eu não sou tão ruim assim, né? Não matei a Madre Teresa, pelo amor de Deus, né? Madre Teresa de Calcutá nem existia naquele tempo. Não matei a Madre Teresa de Calcutá. Então, deixa eu ler mais uma vez essa parte. Quer que lhe diga? Eu, a princípio, eu ouvindo, cheio de curiosidade. Depois entrou-me no coração um singular prazer que eu, sinceramente, buscava expelir. E defendia o coronel, explicava-o, atribuía alguma coisa às rivalidades locais, confessava, sim, que era um pouco violento. Um pouco? Era uma cobra assanhada, interrompia-me o barbeiro. E todos, o coletor, o boticário, o escrivão, todos diziam a mesma coisa, e vinham outras anedotas. Vinha toda a vida do defunto. Os velhos lembravam-se das crueldades dele em menino. E o prazer íntimo, calado, insidioso, crescia dentro de mim. Espécie de tênia que é solitária, um parasita intestinal, espécie de tênia moral que, por mais que a arrancasse aos pedaços, recompunha-se logo e ia ficando. No próximo vídeo a gente vê a última parte.